É o Guilherme Boulos sem teto, mas com jatinho, né? Mas vamos ao que interessa. É engraçado porque, ao falar do governo Bolsonaro, ele é bem histérico, né? Quanto aí aos erros, mas bem sutil, bem tímido quanto às qualidades e acertos do governo Bolsonaro. Uma vez que nós tivemos aí mais de 400 mil terras, títulos de terras, né, sendo aí entregues durante o governo. Para fazer uma comparação aqui para o telespectador, somente nos 2 mandatos do governo Lula foram 99 mil. Nós tivemos aí 92% de desconto na dívida do FIES, aumentamos aí 33% o piso aí salarial dos professores. Então o Brasil tem avançado, o Brasil é o único país em deflação no mundo, inclusive enfrentando uma pandemia, enquanto outros, né, como por exemplo o Guilherme Boulos, que durante a campanha política fez aí, colocou a máscara e foi para as ruas, mas estava pedindo para as pessoas ficarem em casa, e quem saía para poder garantir o pão na mesa realmente era chamado de genocida. Então, com um Congresso mais à direita, um Congresso mais conservador, vamos ter aí avanços, continuar com as reformas do nosso país, que tem crescido muito, embora tenha uma torcida aí muito contra, né, ao nosso país. Então, estou esperançoso, acredito que irei fazer ali um bom trabalho, assim como estamos fazendo aqui em Belo Horizonte, para que a gente realmente mantenha não somente bons projetos em pauta, mas também travar péssimos projetos. Ele citou aqui com relação a voltar com comida na mesa. O governo Bolsonaro, por exemplo, deu auxílio a 21 milhões de famílias, né, com o Auxílio Brasil, que anteriormente, aí nos governos anteriores, eram R$ 80, e agora passa aí dos R$ 600. Ou seja, realmente é um governo que preocupa, que cuida. E o partido, por exemplo, que é amigo também do partido aí do PSOL, o Partido dos Trabalhadores, mas que ignorou o trabalhador durante a pandemia, as pessoas não vão esquecer disso. Pode ter certeza que as pessoas vão lembrar de quem manteve o posicionamento firme, mesmo com toda a pressão em cima. Pergunta, então, ao deputado federal Guilherme Boulos, caso Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a maioria da bancada eleita do Congresso apoia Bolsonaro? Veja, Luciana, nós temos que analisar a bancada como ela é. O próprio PL, o partido do Nicolas Ferreira, o partido do Bolsonaro, é o partido do Valdemar Costa Neto. Metade dos deputados eleitos pelo PL não são esses bolsonaristas doidos que acreditam em terra plana, que não acreditam em vacina, esse tipo de coisa. São deputados do Centrão, que sempre tiveram aí. Assim como quem teve maioria no Congresso mais uma vez foi o Centrão. Eu acho que para poder ter uma governabilidade que paute os anseios da população brasileira, uma governabilidade que possa colocar no centro da agenda a questão econômica, o combate à fome. O Brasil voltou para o mapa da fome no governo Bolsonaro, é importante lembrar isso. O combate ao desemprego, a precarização do trabalho. O Lula vai precisar, além de contar com os votos da esquerda, construir um diálogo com partidos de centro. Aliás, desde a redemocratização, isso sempre aconteceu em todos os governos. O que a gente precisa fazer é ter também uma pressão da sociedade brasileira para que esta relação no Congresso com os partidos de centro possa ser a mais programática possível e não reproduza o modelo do orçamento secreto adotado pelo Bolsonaro, porque ele de fato acaba com a capacidade de planejamento do Estado. Quando o Congresso toma para si a gestão do orçamento, o presidente eleito pela maioria dos brasileiros perde margem de manobra para definir as prioridades de políticas públicas no país. Então nós precisamos acabar com o orçamento secreto, estabelecer uma relação de diálogo com o centro e isolar a turma que não acredita na curvatura da terra. Eles vão ter que vão fazer os seus gritos lá no Congresso Nacional e tal, puxar os seus movimentos, mas são minoria, eles não são maioria no Congresso. Sim. Faço a mesma pergunta ao deputado federal eleito, Nicolas Ferreira. Então, caso Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a bancada ou a maioria da bancada eleita no Congresso apoia Bolsonaro? O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando
você aí mostra essa questão de, nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula, o mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, inegável, né, que tem ali a corrupção na Petrobras, do PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria, de fato, é engraçado porque o sorriso, como diria, né, o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de uma outra tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente eles tentam levantar aí 51 imóveis, com relação ali a orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive, a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então, esse tipo de falácia, realmente a gente vai destruindo aí aos poucos e, graças a Deus, o povo brasileiro está vendo que a mamata, anteriormente ali atrás, acabou. Eu, inclusive, coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, Sim. Tudo que acontece é um sem-teto com jatinho. Deputado Nicolas, qual deve ser o papel de um parlamentar de oposição em um sistema democrático? Não fazer como o Guilherme Boulos fez, né? Em 2020, eu até me questiono aqui como a CNN convidou esse rapaz aqui para poder falar a respeito de protestos, sendo que há imagens, fotos dele claramente ali no meio de uma multidão de terroristas atacando ali a Fiesp, depedrando ali patrimônio público, indo ali para cima da polícia junto com os seus vários ali terroristas e que são chamados ainda muitas das vezes pela mídia aí de movimentos de protestos. Então realmente a postura que eu não quero ter é como, por exemplo, a do Guilherme Boulos. Agora, a postura que eu quero ter é como eu estive aqui na Câmara de BH. O Calil, por exemplo, é um opositor ferrenho que eu tive, discordo dele com várias medidas que ele fez aqui durante a pandemia, de fecha e abre a cidade sem nenhum tipo de embasamento científico, mas é engraçado que até mesmo a oposição reconhece o meu trabalho. O Calil, quando finalizou essa eleição aqui para governador, ele disse, olha, o Nicolas é um rapaz brilhante. Eu até me assustei, falei, poxa, até que enfim, aí o Calil abriu os seus olhos, pelo menos para o trabalho que eu faço aqui em Belo Horizonte. O legislador de oposição, ele tem duas funções como todos os outros, que é fazer boas leis, impedir que as leis más prossigam e também que a gente fiscalize o executivo. Então pode ter certeza, não quero contar aí com essa possibilidade, né, desse ladrão de 9 dedos voltar aí ao poder, mas caso volte, pode ter certeza que a paz da esquerda acabou aqui nesse Brasil. Eu não acho que exista espaço para terrorista na nossa democracia. Vou fazer a mesma pergunta então ao deputado Guilherme Boulos. Qual deve ser o papel de um parlamentar de oposição em um sistema democrático, Boulos? Olha, Luciana, um parlamentar de oposição tem que começar por respeitar as regras da democracia, não questionar o sistema eleitoral, né, pelo qual ele próprio é eleito. Um parlamentar de oposição tem que saber lidar com diversidade, com diferença. Um parlamentar de oposição tem que ter a capacidade de fazer diálogo e não só molecagem de lacração de internet, como todo parlamentar, seja governista, seja de oposição. Eu me surpreendo. Sabe, eu gosto muito de Minas Gerais, dos mineiros. Os mineiros são generosos, é um povo extraordinário do nosso país. Eu me surpreendo que tenham dado uma votação de mais de 1 milhão de votos para esse rapaz, mas é da vida. Eu acho que precisa, pelo menos, aprender a ter compostura. Agora é deputado federal, né? Pode ser o que for aí, mas tem que ter compostura. O que me surpreende, sabe, Luciana, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os moralistas de ocasião, né? Com gente que tenta transformar uma eleição presidencial como se fosse uma guerra santa, em quem é mais cristão do que o outro. Gente que vive falando da família tradicional, dos costumes, da moral. Aí você vai olhar a vida privada da pessoa, é uma outra coisa. Sim, o deputado Nicolas Ferreira pode responder ao questionamento do Boulos, é claro, mas também responder qual é o recado das urnas ao te darem tantos votos.
É engraçado que ele fica impressionado com tanta coisa a respeito de mim, mas basicamente não tem nada para dizer, a não ser uma fake news, que inclusive vai ser processado. Parabéns, ganhou mais um processo por dizer que eu utilizei dinheiro público para ir a Dubai. Isso é uma mentira. Agora, essa guerra santa que você diz, de fato, é uma guerra santa. Nós temos, de um lado, o Lula, que apoia aborto, que apoia a legalização das drogas, que tem como amigo Daniel Ortega, que inclusive cortou o sinal da CNN lá no seu país, na Nicarágua, que tem impedido as pessoas de praticarem cultos. E quando você simplesmente se coloca, né, quem olha você agora, nem parece que é aquele homem que estava lá na Paulista, no meio de vários terroristas ali, depredando patrimônio público. Então, o nosso recado que nós demos foi durante a pandemia. Nós não falamos fique em casa e a economia a gente vê depois. Vocês simplesmente fizeram o ato mais antissolidário possível. Vocês que levantam bandeira de educação, deixaram os estudantes quase 1 ano e meio sem escola. Vocês aí que dizem defender as pessoas mais pobres, se lixaram para ela, pedindo para elas ficarem em casa e morrer em casa. Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás, aqui em Belo Horizonte. Lá, dificilmente teve lockdown, sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar em casa sem trabalhar. Enquanto o seu candidato diz que o agro é fascista e o agro é direitista, o nosso candidato valoriza o agro, que é a locomotiva do Brasil. Imagina, né, se não tivéssemos aí o agro para poder levar comida dentro da sua casa, né, Boulos? Eu faço aqui um desafio para você aqui de mostrar, talvez, o histórico de algum aplicativo de comida, do iFood, para ver se você não utiliza, né, do capitalismo. Porque, de fato, é socialismo para os outros e capitalismo para mim. Então, durante a pandemia, ninguém pode trabalhar, a não ser, por exemplo, aí os deputados de esquerda que iam na Câmara Federal trabalhar aí todo dia enquanto o povo brasileiro estava sofrendo. Então, nós já demos o nosso recado na economia. Hoje, o nosso país está crescendo, ele está voltando aí a crescer, sim, mesmo que tenha uma torcida contrária. Esse é o nosso recado. Sim. Deputado Nicolas Ferreira, continuo com o senhor, porque o tema do dia de hoje é justamente a inserção política e religião. Como é que o senhor avalia essa relação política e religião presente nas campanhas tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula neste segundo turno? Quero deixar algo bem claro, que nenhum político tem um caráter redentor. Eu só concordo 100% com Jesus Cristo. Então, nenhum político tem a capacidade de trazer o paraíso aqui na Terra. E é o que a esquerda prometeu durante anos, e na verdade trouxe aí o verdadeiro inferno. Quando a gente fala sobre política, muitos de nós acreditamos que a política não pode estar junto da religião. E eu não julgo você que pensa assim, até mesmo porque várias pessoas que saíram do meio cristão envergonharam o nome de Cristo quando chegaram impostos aí de política. Mas a política é muito mais do que isso. Quando você vê a história de Davi, de Daniel, você vê que eles foram ativos ali no governo local. Inclusive, Davi mesmo era o rei. Então, eu vejo que a política ela é mais um espaço para o cristão preencher. Então, nós temos que ser luz, não é na escuridão. Então, eu fui eleito por conta disso. E as urnas deram aqui em Minas Gerais e no Brasil a resposta bem clara, né? 1,5 milhão quase de votos, mostrando que um jovem pode ser a luz no meio da escuridão, enquanto vários outros aí estão com pranchetas de marketing, vêm com essa cara lavada aqui para cá e simplesmente querem enganar o povo outra vez. O povo está cansado disso, as pessoas realmente querem pessoas que defendem Deus, pátria e família, que são contrárias a matar crianças dentro do ventre, que são contrárias a tolir a liberdade religiosa das pessoas e, acima de tudo, que não zomba das religiões alheias, como Lula fez quando ele fala que vai colocar padres e pastores nos seus devidos lugares quando ele ganhar. Então, eu vejo que é só fazer mesmo aquilo que a Bíblia diz. Ver a árvore pelos frutos. Ver aquilo que o Lula plantou, ver aquilo que o seu candidato mais votado aí de São Paulo também está fazendo e ver a árvore pelos frutos. É simples assim. E não existe, tá, Boulos, Lula, ser transcristão. Ser cristão não é autodeclaratório, você precisa seguir os seus mandamentos. Então a Bíblia deixa bem claro um mandamento que é não roubarás e não matarás. Agora eu vou falar dos principais pontos do plano de governo do ex-presidente Lula no quesito economia. Manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, substituição da lei do teto de gastos por novo marco fiscal, fim da paridade internacional dos preços da Petrobras, discussão sobre legislação trabalhista, estímulo ao investimento privado por meio do crédito, concessões, parcerias e garantias. Qual é a sua avaliação, Guilherme Boulos? Olha, eu acho que esses pontos são essenciais para reconstruir o Brasil. Vale dizer que o Bolsonaro defendia, junto com Paulo Guedes, um auxílio de R$ 200 e foi graças à pressão da oposição no Congresso que chegou-se ao de 600. Depois ele cortou e, há 2 meses da eleição, criou um novo auxílio para tentar fazer um estelionato eleitoral com o povo brasileiro num país que está em miséria e com isso não se brinca.
É necessário, sim, a retomada do investimento público, é necessário, sim, o fim da política de paridade de preço internacional da Petrobras, que levou a gasolina lá para o alto nesse período no governo Bolsonaro, aumentou o preço do bujão de gás. A Petrobras tem que servir ao povo brasileiro e não a meia dúzia de acionistas na Bolsa de Nova York. É necessário, sim, a revisão da reforma trabalhista, que retirou direitos. Muitos aqui não tem regulamentação alguma, é um trabalho intermitente. O nível de trabalhadores precarizados e informais no Brasil explodiu. Nós precisamos rever isso também. E o estímulo ao investimento privado se dá com o aumento da demanda. O aumento da demanda é um ciclo virtuoso da economia com geração de emprego e renda, e o aumento da demanda é crédito mais barato. Hoje, o empréstimo no Brasil é um dos mais caros do mundo. Nós temos um spread bancário gigantesco. Então, a atuação dos bancos públicos para você poder reduzir os juros e reduzir o endividamento das classes médias, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, também é essencial. Agrego a isso o aumento real do salário mínimo. Bolsonaro foi o único governo da história republicana em que o salário mínimo teve perda real, diminuiu em termos reais, descontada a inflação. Nós precisamos recuperar o aumento do salário mínimo para melhorar a vida das pessoas, inclusive dos aposentados, das aposentadas, que muitos têm salário indexado, a sua aposentadoria indexada ao salário mínimo. Vou falar ainda com o deputado Nicolas Ferreira sobre os principais pontos do plano de governo do ex-presidente Lula no quesito economia, que é a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, a substituição da lei do teto de gastos por um novo marco fiscal, o fim da paridade internacional dos preços da Petrobras, a discussão sobre legislação trabalhista, o estímulo ao investimento privado por meio de crédito, concessões, parcerias e garantias. Qual é a sua avaliação, deputado? Fica difícil avaliar o governo Lula, uma vez que ele nem publica o plano final de governo dele. Então, realmente é difícil saber o que o governo Lula irá fazer. E a gente tem que fazer silêncio, né? O comunista Guilherme Boulos nos acusando de ser genocida e virou até pastor agora. Pastor Boulos falando a respeito da Bíblia e dizendo a respeito do que um cristão faria, né? Do que Jesus faria. Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? A Bíblia deixa bem claro, Boulos, de que Jesus ele não veio aqui para poder acabar com a desigualdade, ele não veio aqui para poder acabar com a pobreza, ele veio aqui pagar um preço que ninguém poderia pagar. Então, de fato, basta você ler a sua Bíblia, deve estar empoeirada aí nos meios de tantos livros aí de esquerda, que em Lucas, no Evangelho de Lucas, fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Então, a gente sabe a importância, principalmente aí da arma, para quem está ali no âmbito rural, que tem que ficar aí aguentando movimentos como você invadindo terras. Eu sei que você deve estar em abstinência, né? 4 anos sem invadir uma terrinha, mas se Deus quiser vai continuar mais 4 anos aí sem invadir nenhuma. Agora, com relação ao plano do governo Lula, o que a gente tem para poder averiguar e analisar, basicamente é aquilo que está em torno dele. Você tem o próprio Boulos admitindo que nenhum tipo aí de ideia neoliberal do Alckmin será acatada. Então você tem um governo que quer mais Estado, um governo que quer atrapalhar a sua vida, um governo de... Perdemos agora o contato com o deputado Nicolas Ferreira, mas a gente vai continuar então na próxima pergunta. Opa, voltamos. Pode continuar, deputado. Para finalizar, então nós temos aí um governo que realmente esconde o seu plano final e aquilo que a gente tem para poder analisar realmente ali de matéria-prima é aquilo que está em volta dele. E tudo que está em volta dele é um caminho para seguir como se fosse para a Venezuela ou para Nicarágua. Sim, eu vou continuar então com o deputado Nicolas Ferreira. Agora eu vou falar sobre os principais pontos do plano de governo de Jair Bolsonaro, também no quesito economia. Manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, a privatização de estatais, liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social, reforma tributária com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda, reforma administrativa com foco na valorização do servidor. Qual é a sua avaliação, deputado? A minha avaliação é que o plano de governo do presidente Bolsonaro ele é o melhor, uma vez que nós temos aí a reforma tributária, que é muito urgente. A legislação tributária no Brasil ela tem um peso, literalmente, aí de um elefante. Ela é muito pesada, não só em peso de quilos, mas também aí para a vida do empreendedor. Não existe empregados, não existe patrão, não existe pessoas gerindo a nossa economia se tiver esse peso todo aí do Estado. Então, realmente é uma urgência. Batalharei por isso aí no Congresso para que seja aprovado. Com relação aí aos avanços, que nós vamos ter aí com relação à economia, à liberdade aí de mercado, a gente conseguir, de fato, fazer com que o Brasil tenha uma liberdade em empreendimento. Inclusive, o próprio governo Bolsonaro fez aí
a lei, né, com relação ao empreendedorismo, com relação aí ao livre mercado, que deu possibilidade de desafogar o empreendedor. Então eu vejo que são avanços aí, de fato, bons para o nosso país, uma vez que mais Estado é mais... Perdemos de novo a conexão com o deputado Nicolas Ferreira. Provavelmente, pela minha experiência, estão ligando para o deputado. Alguém está ligando. 30 segundos para a gente é o que você tem para terminar.